Então, vamos conversar sobre um assunto muito importante do livro Verdade e Vida de Emmanuel, as palavras de Emmanuel, e as palavras de Jesus, que sempre demonstrou paz. Paz que existe até na indignação, paz que existe na firmeza de um pai quando educa seu filho. No tempo e no espaço, Jesus enviou muitos mestres, tivemos muitas vidas, para aprendermos a arte de bem viver. Seria muito mais fácil se fôssemos robôs, se antes de sermos criados houvesse um processo através do qual não cometeríamos erros. Eu não gostaria de ser um robô. Deus nos criou com a possibilidade de, através do nosso trabalho, nos desenvolvermos espiritual, moral, intelectualmente. Aí está a beleza da vida. Mas devido às nossas dificuldades, vieram tantos professores e alunos. Existia o que Leon Denis lembra no livro Depois da Morte, a doutrina secreta, que ensinava aos egípcios iniciados, aos gregos, aos sacerdotes druidas, que estava escondida. A verdade era secreta, passavam ao povo as histórias, criavam mitos, inventavam ficções, exatamente para confundir o povo. Confundimos-nos também e tivemos dificuldades. Outros mestres, Sócrates, Platão, Buda, tantos vieram, mas nós tivemos dificuldade em compreender a verdade tão simples. Então, o dirigente espiritual da Terra, Jesus de Nazaré, reencarna num corpo de carne para que pudéssemos ter o exemplo concreto necessário para nós crianças, da possibilidade de viver bem, de viver em paz, de ser feliz num corpo frágil. E Jesus foi desfraldando a verdade secreta, apresentando a reencarnação, o Pai amoroso que perdoa incondicionalmente, a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados. Ele fala com Elias e Moisés, os dois desencarnados. Apresenta toda a verdade, ainda a força do nosso pensamento. E diz mais, fala: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Depois de tantos exemplos, temos que fazer a nossa parte. Não poderiam, dizem muitos, os espíritos trazerem a cura para as nossas doenças? Não poderiam os espíritos nos auxiliarem para criarmos um asilo, ganharmos na loteria? Não, esta não é a finalidade. A finalidade nunca foi a criação de seres passivos, sem vontade própria, mergulhados num fatalismo absoluto, aceitando tudo como nos fosse dado. Toda a natureza trabalha, toda a natureza enfrenta problemas. Os pássaros, nos dias de grande chuva, nos dias em que falta alimento, contra aqueles que os atacam, inclusive seres humanos. Até alguns anos atrás, moleques andavam com estilingue na mão procurando os pássaros. As abelhas, que dão um exemplo de organização ideal, diz o pesquisador Remy Chauvin, que constrói a sua colmeia numa forma maravilhosa, que entregam, só tem uma rainha, e ela entrega os bebês abelhas para as obreiras que tomem conta. Elas não reclamam, que desejariam que não houvesse aqueles que as atacam, marimbondos, formigas, não. Elas cuidam de produzir o própolis, fazendo da colmeia um lugar seguro para seus bebês. Nós, seres humanos, que viemos no tempo e no espaço trabalhados pelos vários projetos
do maior pedagogo de todos os tempos, Jesus de Nazaré, estamos nas melhores condições para agirmos dentro da fé e da razão, na construção do nosso projeto de luz, na libertação dos nossos erros milenares. Minha paz vos dou, disse Jesus. Mas qual é essa paz tão sonhada? É a paz, diz Herculano, que verte do céu azul. É a paz que verte do verde das árvores. É a paz que surge do bem agir. É a paz do coração que pratica o bem. É a paz daquele senhor samaritano que vinha caminhando por uma estrada e que, ao encontrar um homem ferido que fora assaltado na beira da estrada, ao contrário do sacerdote que conhecia bem os mandamentos de Deus trazidos por Moisés, mas que passou de largo. Ao contrário do publicano, temido e respeitado pelo povo judeu, mas que quando viu o homem ferido apressou o passo e pensou: aqui existem ladrões, deixa eu me salvar. Não, o samaritano, para sentir a paz interior, a paz na qual ele estava mergulhado pelo bem agir, pelo bem pensar, viu aquele irmão caído na estrada e exatamente pela sua paz interior sentiu a dor do irmão e resolveu ajudá-lo. Não pensou se haviam não assaltantes ainda lá perto. Ele sabia que aquele homem iria morrer se não fosse socorrido. Colocou aquele desconhecido no seu cavalo e levou até uma estalagem. Falou com o Senhor para cuidar daquele homem, para gastar o que fosse necessário. Ele deixaria um dinheiro, mas na volta da sua viagem ainda passaria ali para ver como o doente estava e, se houvesse um gasto maior, ele reporia o dinheiro. E esse senhor partiu em paz, e quando encostou a cabeça no travesseiro, dormiu tranquilamente. E quando se projetou no mundo espiritual, teve um reencontro com amigos espirituais que eram seus conhecidos, que o aconselhavam durante as horas de sono. Esse senhor preparou para a paz, aqui encarnado ou desencarnado, ou em qualquer ponto do universo, ele seria um homem mais feliz do que a maioria de todos nós. Felicidade, diz o livro dos Espíritos, que vem de ter o necessário e a consciência tranquila. É isto que Jesus tanto fez para nos ensinar. Por isso, o nosso irmão mais velho, o modelo de homem ideal, a luz maior em nossas vidas, deixou dimensões luminosas nas quais dirigia o nosso querido planeta e se fez homem. 82 vezes na Bíblia ele diz: sou filho do homem, para nos exemplificar como conseguirmos a paz. E como Jesus conseguia a sua paz? Sempre na ligação com o plano espiritual superior. Não somos Jesus, mas se não houvesse possibilidade de crescermos espiritualmente e aprendermos com a sua vinda à Terra, ele não teria vindo. Os seus ensinamentos foram todos exemplificados. Falava simplesmente através de histórias para que nós o entendêssemos. Não há desculpa. Nunca Jesus falou: Pai, faça isso por mim. Pai, cura aquele homem. Espíritos superiores, libertem aquele leproso. Não. Ele realizou a sua tarefa. Ele sofreu na cruz. Ele poderia criar uma pessoa parecida com ele que o servisse naquela hora difícil, onde ele sentiu as dores de um corpo frágil, que ele escolhera para exemplificar a coragem nos momentos difíceis, a alegria nos momentos fáceis, a alegria sadia.
consciência tranquila. E a essa paz que ele nos convida. Não é tarefa dos espíritos conseguirem a cura para as nossas doenças. Não é tarefa dos espíritos superiores nos carregarem no colo, para que não magoemos os pés nas pedras que nós mesmos espalhamos em outras encarnações. Não é tarefa dos espíritos educarem nossos filhos ou nossos netos. Não. É tarefa dos espíritos nos intuírem, permitirem que, através de leituras boas, corretas, como esse livro que nos inspirou, Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier encarnado, ele recebeu inclusive Emmanuel, é tarefa dos espíritos nos intuírem a encontrarmos o caminho melhor. Mas a escolha é nossa. Não estamos fechados num aquário com uma autoridade que determina aquilo que vamos fazer. Não somos robôs divinos. Não somos repetidores inconscientes e inconsequentes. Somos indivíduos que estão se preparando há séculos, através de centenas, milhares de encarnações, para a força interior, para nos transformarmos nos homens novos, ligados à paz, procurando e trabalhando pela paz no mundo, contra a guerra, contra as lutas de irmão contra irmão, contra as lutas dentro dos lares, contra as lutas dos casais de pais e filhos, as lutas, a violência, o desamor só criam dores. A paz só surge através do bem pensar, do bem agir, da ligação com a espiritualidade superior, da ligação com a natureza. Deus, não por acaso, fez da terra uma escola linda, com flores, com pássaros, com céu azul ou céu chuvoso, mas existem também problemas. No capítulo O Mal e o Bem de A Gênese, fica bem claro que problemas são necessários para resolvê-los, para desenvolver a nossa capacidade de pensar. As doenças exigem vacinas e são aqueles que trabalham na Terra, os pesquisadores da Terra, os encarnados, auxiliados pelos desencarnados, sim, mas não empurrados, não carregados, que vão descobrir as vacinas, os remédios que nos curam, mas, sobretudo, os trabalhos que nos fazem bem, que nos dão paz. Não achamos a paz se fortes ficamos deitados inertes numa cama. Vem uma dor, outra dor. A paz se encontra no trabalho diário. A paz encontramos no esforço para o bem. A paz encontramos no amar ao próximo como a si mesmo. Jesus trouxe a nossa paz, desde as primeiras expressões mergulhados nos mares mornos. E ainda hoje, o Espiritismo nos aconselha a encontrarmos a paz através de trabalhar para ter o necessário, ser forte nas horas difíceis, estabelecer uma ligação constante com as luzes do universo, através da boa música, no comparecimento perseverante à casa espírita e no manter bons pensamentos. Somos luzes, sois Deus e sois luzes, sois o sal da terra e vamos salgá-la e vamos nos iluminar. Obrigada. Paz, saúde, alegria. Depende de nós. Obrigada.